Bem-vindos, bem-vindas, meus amados irmãos e irmãs, ao nosso encontro semanal, Vivendo a Esperança, para meditarmos juntos o Evangelho deste próximo domingo, o 26º do Tempo Comum. Vamos juntos, mais uma vez, com Jesus, viver este Domingo Santo e fazer uma leitura orante do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Venha comigo nesta aventura, rezemos juntos o Evangelho dominical. A parábola dos dois filhos, que nós encontramos somente no Evangelho de Mateus, apresenta uma estrutura bastante simples, não obstante a sua grande profundidade. Jesus inicia com uma pergunta que envolve todos os espectadores. Que vos parece? Depois expõe a parábola. Um homem tinha dois filhos. A um disse: vai trabalhar na minha vinha. Este primeiro responde negativamente: não tenho vontade. Mas depois arrepende-se e vai trabalhar na vinha do seu pai. Ao segundo filho, o pai diz a mesmíssima coisa: vai trabalhar na minha vinha. Este responde positivamente: sim, Senhor, mas não vai. Portanto, Jesus faz de novo uma outra pergunta aos seus espectadores, que, recordemos, são os chefes das sinagogas, e os anciãos do povo. Estes respondem categoricamente à pergunta de Jesus quando ele pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é muito clara: foi o primeiro. Jesus aproveita então esta parte para repreender estes líderes religiosos, dizendo: em verdade vos digo. Esta fórmula, muito presente nos evangelhos, é sempre uma introdução para que Jesus faça uma grande revelação, sempre recheada de novidades. Em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por quê? Agora Jesus denuncia aquela religiosidade de aparência que viviam estes chefes de sinagogas e anciãos do povo. Uma religião somente aparente, vazia por dentro daqueles que cumprem a vontade do Pai. João Batista veio até vós e vós não acreditastes nele. Portanto, uma desobediência à vontade do Pai, um não ao convite do Pai. No entanto, estes publicanos e prostitutas que vivem à margem do mundo espiritual de Israel, ouvindo a palavra de João Batista, creram nele. Portanto, ficaram prontos para receber a mensagem do reino em Jesus Cristo, já que João Batista era aquele que preparou os caminhos do Senhor. Portanto, estes dois filhos estão se referindo justamente a estas duas categorias: aqueles que ouviram a palavra, creram e obedeceram, e aqueles que ouviram, mas não creram. É uma repreensão direta. E nós vamos continuar a nossa reflexão, preparando a nossa liturgia dominical. Nós, portanto, devemos colher desta breve parábola aquilo que está no coração dela. A nossa vida cristã deve ser, portanto, baseada, fundamentada nas atitudes deste primeiro filho. Primeira atitude: arrependimento. Arrepender-se dos nãos que nós damos a Deus. E depois partir para a ação, isto é, fazer a vontade do Pai.
não podemos ficar somente no âmbito do arrependimento. Depois do arrependimento, tem que ter o passo imediato e sucessivo da ação verdadeira de cumprir a vontade do Pai. Alguns elementos e alguns termos que espero possam ajudar você na reflexão deste Evangelho dominical. Esta primeira expressão, que vos parece? Muito amada por Mateus, que estará presente em outras parábolas, serve como uma fórmula introdutiva, como dissemos, para envolver os ouvintes em toda a apresentação da parábola. Os dois filhos aqui tipificam esses dois grupos distintos, dos fariseus, dos mestres da lei, dos chefes das sinagogas, dos anciãos do povo, que não cumprem a vontade do Pai, e este segundo grupo dos que estão excluídos do mundo religioso de Israel e que, no entanto, abraçam a fé em Jesus Cristo. A vinha, os profetas sempre usam para simbolizar o povo de Israel. Trabalhar na minha vinha significa sempre a missão dada por Deus às autoridades religiosas de Israel. Estes são alguns pontos de reflexão para o nosso Evangelho dominical. Espero que possam ajudá-los. Obrigado pela vossa atenção. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.